Eu me sinto em um barco à deriva. Quando eu era mais novo, entre os meus 15 a 17 anos de idade, eu costumava escrever poesias. Na verdade, eu sempre gostei de criatividade no geral. Escrever personagens, universos, poesias e músicas sempre foi algo que eu gostei muito. E no auge da minha adolescência, a poesia se tornou algo que fez parte da minha vida por bastante tempo. A sensação de escrever poesias era muito estranho naquela época. Não ironicamente, todas as poesias que eu escrevia eram sentimentos que eu tinha e ficava refletindo por bastante tempo. Mas o simples fato de eu colocar no papel fazia com que eles ficassem trancados na minha mente, e aliviava o peso de ficar refletindo no dia a dia. Enfim, certo dia estava voltando de um rolê à noite com uns amigos meus, e como de praxe a gente se encontrava, bebia e tinha conversas filosóficas. E sim, eu não sou um bom exemplo nem de longe a se seguir. Durante nossas conversas, sempre conversávamos sobre futuro, o que iríamos fazer da vida e etc. Na época, todos trabalhavam, éramos todos estagiários e até lembro que eu era o que menos ganhava no estágio, que era cerca de uns R$ 500 na época. Visávamos sempre um futuro melhor, conseguir um emprego melhor, viajar, ter uma casa foda pra caramba e tal, coisa que todo jovem adolescente começando a vida quer, de certa forma. Todos éramos de quebrada, então nosso sonho era se erguer de certa forma. Chegou um horário do rolê que meu pai me ligou, perguntando que horas que eu ia voltar pra casa. E não, ele não me ligou preocupado. Meu pai sempre foi extremamente ausente. O motivo dele me ligar é que na época, minha avó estava sozinha. Meu avô tinha falecido há alguns anos e minha avó estava cada vez mais idosa. Então não podia passar a noite sozinha sem ninguém próximo. Caso acontecesse alguma coisa com ela, eu ligava para ambulância, ajudava a dar remédios para ela e coisas do tipo. Então o motivo dele me ligar é que ele queria ir pra balada e eu tinha que voltar cedo pra casa pra ficar com ela. Sinceramente eu não ligava. Minha avó era maravilhosa, sempre me ensinou e me protegeu com suas orações. E falando desse jeito, realmente, depois que ela morreu eu senti que eu fiquei mais perdido, como se as orações dela não tivessem mais me guiando, de certa forma. E olha que eu nem sou tão religioso. Bom, naquela noite, quando eu estava deitado na cama do lado dela, a gente estava conversando. Ela me dizendo que estava orgulhosa de mim, estava prestes a terminar os estudos na época e já estava planejando minha faculdade, falando que sentia bem por eu estar trabalhando firme no estágio durante 3 anos seguidos, e sendo comprometido e tudo mais. E durante essas conversas, enquanto ela caía no sono, eu lembro de eu estar com um bloco de notas aberto e algumas lágrimas sem motivos estavam tentando escorrer no meu rosto. Eu simplesmente estava sentindo de escrever e durante a madrugada de 28 de março de 2022, eu escrevi minha primeira poesia. Eu me sinto em um barco à deriva. Em um barco de codinome Vida. Um barco que está bem longe de afundar, mas que carrega um tripulante que quer desistir de navegar. Eu me sinto preso dentro de uma bolha chata e alienada, uma bolha que há anos vem sugando minha vontade de sair dela. E mesmo que dela saia, motivação para outra encontrar não me resta. Hoje, meu único desejo é fugir disso tudo, conhecer pessoas pelo mundo e lugares que me interessam. É legal pensar em fazer isso tudo, enquanto em minha mente, motivação ainda me resta. Foi um pequeno poema bem simples e talvez até sem técnica nenhuma, mas foram os sentimentos sinceros de um adolescente de 16 anos tentando se entender, ainda não sabendo o que fazer de fato, se eu conseguiria se tornar um adulto ou se iria conseguir realizar algo na vida. Um adolescente com um canal do YouTube de games que nunca foi pra frente e está parado até hoje. Detalhe, consegui um inscrito hoje, 30/6/2026, data que eu tô escrevendo esse texto. Um adolescente com vários contos de terror e poesias que não sabia o que fazer com elas, um adolescente que nem sequer sabe que carreira queria seguir ou que emprego queria conseguir na minha vida. Todo o peso nos ombros e eu nem sequer tinha terminado a escola ainda. A adolescência é meio complicada. Enfim, anos se passaram e cá estou eu, com 21 anos, prestes a fazer 22 anos de idade, e decidi depois de muito tempo ler meus pequenos contos e poesias que tenho salvo nesse meu bloco de notas. Quando me vi lendo
todos eles, eu confesso que me emocionei bastante. Achei diários de bordos que nunca foram pra frente, encontrei cada um dos meus poemas e contos de terror. Devo dizer que até é engraçado. Pensa na minha situação atual. Um canal de games que ainda continua parado, atualmente me encontro desempregado e com uma faculdade que está no seu último semestre. Curso de tranças aos sábados que sinceramente eu sei que vai levar muito tempo até eu conseguir clientes e eu realmente ficar bom. E um seguro-desemprego que vai durar até o mês 10. Nenhuma oportunidade nova aparente que vale de fato a pena e ainda não sei por onde começar a seguir. Cada uma das sensações que eu havia dito que tinha ficado trancado dentro do meu bloco de notas, eu sinto como se estivesse voltando todas de uma única só vez. Novamente, eu me sinto em um barco à deriva, sem saber para onde navegar, ou se ainda realmente vale a pena navegar. Mas eu vou ser sincero, mesmo que meus poemas retratem a vida de um adolescente perdido e confuso, e mesmo que minha vida pessoal durante minha infância e adolescência de fato não tenham sido uma das melhores, acho que muitos brasileiros têm histórias de vida com dificuldades também. Mas esse poema não é só uma história triste. Acho que deveria enxergar ela por um outro ângulo agora. O Tyson que escreveu esse poema em 2022 era só um garoto perdido. Mesmo tendo uma pressão muito grande em sua cabeça, com muitos sonhos e objetivos, sinto que ele foi se perdendo e rendendo à comodidade e pressão social. Ele se sentia com uma vida estagnada e repleta de incertezas. Não queria passar vontade de comer um macarrão com molho e queijo ralado. Ele queria sentir o conforto de conseguir comer isso quando quisesse. Ter uma casa que as formigas não iriam ficar mordendo o pé dele enquanto ele tomava banho por conta do piso estar afundado com a terra. Um garoto que queria ganhar a vida com o YouTube e ter a vida dos youtubers que ele acompanhava na época. Ir para os Estados Unidos e comer comida no Walmart igual o Edu Koff e os Nigos. Sonhava em ter um PC foda pra caramba e poder jogar vários jogos incríveis. Mas eu venho hoje, em 2026... para falar pro meu eu de 2022. As coisas foram funcionando e acontecendo, mas não da forma que queríamos. Hoje eu me encontro da mesma forma que comecei, do zero, só que com mais problemas. Hoje eu sou um jovem adulto com dívidas e contas para pagar. Atualmente nos encontramos desempregados, um canal no YouTube que não deu certo e continuamos sem rumo, já que não tivemos uma família que pudesse nos guiar e tivéssemos que aprender tudo sozinho. Ou seja, continuamos à deriva. Mas só por um pouco mais de tempo, eu quero que você me escute e preste bastante atenção na nossa situação atual. Antigamente, tínhamos um notebook com uma tela pendurada por fios que a gente tinha que carregar na casa do nosso pai, porque na casa da nossa mãe não tinha energia em grande parte dos momentos e meses da nossa vida. Mas hoje, temos um computador de R$2.000 que compramos à vista, trabalhando duro e juntando muito dinheiro. Antigamente, tínhamos vontade de comer um cachorro quente. Mas depois que começamos a trabalhar e as coisas foram se ajustando, podemos comer um lanche mesmo que uma vez no mês. Tínhamos vontade de começar uma faculdade de TI e, embora não seja a faculdade dos nossos sonhos, começamos de fato uma faculdade, só que a faculdade de marketing. Claro que essa faculdade é um dos maiores motivos de ansiedade minha. Ela já está acabando e eu não sei no que eu vou trabalhar de fato nessa área. Eu não tenho ninguém que me guie, mas nunca tivemos. Sempre foi por conta, então eu vou dar um jeito. Eu sei que eu vou dar um jeito. Hoje, mesmo parecendo que estamos afastados dos nossos amigos, e realmente estamos, eu sinto que a qualquer momento eu posso voltar e mandar uma mensagem. Mesmo que eu sinta que eu só quero voltar a ser presente quando não estiver me sentindo fracassado. As coisas de jeito nenhum estão sendo da forma como eu queria. E muitos pensamentos ruins vêm passando em minha cabeça durante esses tempos. Mas mesmo assim, é necessário olhar para trás e ver como as coisas mudaram de antes para agora. Mesmo que não estejamos remando esse barco, a correnteza do oceano vem nos levando cada vez mais para o norte. Mesmo que tenhamos saído de uma bolha confortável, meio que forçadamente,
A liberdade de respirar o ar livre podre fora de uma bolha nos dá um choque de realidade que precisávamos. Para você que está vendo esse vídeo, mesmo sendo duro, é necessário entender que a merda da vida nunca vai ser de certa forma como a gente quer, mas ao mesmo tempo, nunca estamos preparados. Nosso senso de sobrevivência está sempre fazendo a gente se mover. Damos um jeito de achar um trabalho que, mesmo sendo ruim, nos forçamos nele para pagar as contas. No fim das contas, mesmo que eu me motive a começar algo novo, sinto que o oceano pode estar calmo para mim navegar. Mas de que adianta sem ter uma bússola? E mesmo que eu tivesse uma, minha relação com esse oceano está tão confortável que talvez eu nem queira atracar em algum porto. Talvez ficar aqui até meu fatídico fim seja a melhor opção. Mas eu já cheguei tão longe, fiz tantas coisas durante esses anos, que agora eu tenho muitas responsabilidades comigo mesmo e com as outras pessoas. Responsabilidades demais para simplesmente pular do barco. Mas mesmo com todo esse raciocínio, eu sei que tudo que eu falei nesse vídeo, no fim era só para disfarçar a tentação de desistir que as sereias vêm cantando em meus ouvidos. Bem, disfarçando ou não, se me ajudar a chegar em algum lugar já é o suficiente. Então, pro meu eu de 16, 17 anos, sim, nosso barco está à deriva ainda. Eu sinto que ainda não tive forças para levantar o remo e seguir o norte. Mas eu ainda não desisti. Eu consigo ver o nascer do sol todos os dias refletindo na água do mar. Esse reflexo me mostra os caminhos que eu posso seguir. Só te peço que você confie na gente mais um pouco e não pule do barco. Se eu não tiver forças para levantar o remo, eu dou um jeito de ir nadando. E se você se identificou com alguma coisa que eu disse durante esse vídeo, o nosso maior inimigo é o silêncio da nossa mente. Se eu puder dar um conselho, eu diria: faça terapia, embora eu não faça. Como eu disse, eu não sou um exemplo a se seguir. Mas tentem confiar no processo por mais duvidoso que ele seja. E aos poucos as coisas vão acontecendo. E quando achar que a bolha vem sendo monótona e confortável, pegue seu diário de bordo e veja a evolução da sua jornada até aqui. Mesmo que você não reme, a maré vai sempre te levar aos poucos para algum lugar.